E aí, pessoal, tudo bem? Vamos, na aula de hoje, de Matemática 3, aula 13, a gente vai começar a falar sobre estatística. E o que é estatística? Estatística é um ramo da matemática aplicada, responsável por criar métodos para a coleta, organização e análise de dados. Então, é uma parte da matemática, ou um ramo da matemática aplicada, que fornece métodos para a organização coleta. É melhor a gente botar a coleta primeiro, né? Já que a gente coleta para depois organizar. Então, ela é responsável por fornecer métodos para a coleta, certo? E, em seguida, para a coleta, organização e análise de dados ou informações. Porém, é impossível eu conseguir analisar o dado de uma população de um país em sua totalidade. Então, a estatística, quando ela faz a coleta, né, organização e análise de dados, dependendo da aplicação, ela não vai poder trabalhar com a sua população total. Então, geralmente, a estatística, o que ela usa é uma amostragem da população universo ou uma amostra. O que é a amostra? É uma parte da população total utilizada para fazer a análise do gráfico e uma projeção. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma análise de um condomínio, né, estatística de algumas informações sobre um condomínio, é possível eu fazer com todos os condôminos. Aí é possível utilizar toda a população daquele condomínio. Mas se eu projeto isso para fazer uma análise mais específica sobre os habitantes de uma cidade, eu não vou conseguir fazer com todos. Logo, para isso, eu vou precisar utilizar uma amostra. Tá bem? Então, uma amostra ela representa uma parte de um conjunto universo. Ela é um outro conjunto menor, finito, limitado. E aí você faz uma análise para esse conjunto. E aí essa análise você pode projetar, tá certo? Porque a gente está falando de estatística. Então a gente está falando de que pode existir alguns erros para mais ou para menos. Você pode projetar isso numa população total. E aí esses dados, certo? E eles podem ser variáveis. E essas variáveis elas podem ser de dois tipos. Na estatística, a gente trabalha com variáveis e as variáveis estatísticas elas podem ser de dois tipos. A gente pode ter as variáveis qualitativa e as variáveis quantitativas. O que são variáveis qualitativas? Variáveis qualitativas elas representam algum atributo, tá certo? Atributo ou característica atribuída ao dado,
certo? A informação coletada. Então, as variáveis qualitativas representam um atributo. Quando vocês respondem o questionário socioeconômico do Enem, o intuito desse questionário, além de fornecer informações sobre as pessoas que prestam o exame, é coletar esses variáveis. E essas variáveis que são coletadas, organizadas para se fazer análise, elas podem ser de dois tipos, qualitativa e quantitativa. Por exemplo, quando lá no formulário pergunta o sexo, e aí você bota masculino ou feminino, o sexo, na análise estatística do Enem, é uma variável qualitativa, porque tem a ver a um atributo, tá certo? Que você coloca. Quando lá no Enem pergunta, por exemplo, a sua idade, então não estamos falando de variável qualitativa, estamos falando de variável quantitativa. Então, as variáveis quantitativas representam valores, números. Valores que podem ser representados por números, não por um atributo. A gente vai ter dois tipos de variáveis quantitativas, de variáveis que a gente pode enumerar, que a gente pode contar, e não classificar ou dar um atributo. Essas variáveis quantitativas, tá certo? Referente à quantidade, elas podem ser de dois tipos. As variáveis quantitativas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser variáveis discretas ou contínuas. Quando você está respondendo uma pesquisa e, ao responder essa pesquisa, você informa, por exemplo, a sua idade, então o que você tem são variáveis discretas, tá certo? As variáveis contínuas são aquelas variáveis que a gente não consegue definir um valor tão preciso, tão exato para elas. Por exemplo, a altura de uma pessoa, 1,73 centímetros. Dependendo do instrumento de medida, pode ser 1,72 ou 1,735. Então, essas são as duas diferenças entre as variáveis discretas e as variáveis contínuas, tá bom? Depois que você faz a coleta desses dados, que você faz a coleta dessas variáveis, você precisa apresentar os resultados dessa amostra. Os resultados dessa amostra podem ser apresentados através de gráficos, tabelas, diagramas, gráfico de setor, tá certo? Pictogramas, depende de como você vai organizar e coletar esses dados. Vamos pegar aqui um exemplo, tá certo? De uma tabela que represente uma coleta de dados. Então, eu vou botar aqui número de pessoas. E aqui eu vou botar o tipo de filme. Ok? Então, eu vou colocar aqui para o número de pessoas 8, 10, 12, 20. Certo? E aqui os tipos de filme eu vou colocar romance, ação, terror e suspense. Supondo que foi feita uma pesquisa com um determinado grupo de pessoas, e as informações coletadas sobre esse determinado grupo de pessoas é o seguinte: 8 pessoas gostam de filmes de romance, 10 pessoas gostam de filmes de ação, 12 pessoas gostam de filmes de terror e 20 pessoas gostam de filme de suspense. A tabela é o único meio e a única forma que eu tenho para representar esses dados? Não. A tabela não é o único meio. A gente pode representar dados, por exemplo, através de gráficos de barras, gráficos poligonais, através de setor circular e por aí vai. Bom, para
para esse tipo de informação aqui, é muito interessante a gente utilizar, por exemplo, um gráfico de setor, tá bom? Ou um gráfico de barras. Como é que eu pegaria as informações de uma tabela e escreveria essas informações em um gráfico de barras? Bom, vou fazer aqui então o plano cartesiano. E aí a gente pode colocar as informações da tabela em um eixo horizontal e em um eixo vertical. Por exemplo, nessa tabela está se contando o número de pessoas e o tipo de filmes que essas pessoas gostam. Então, eu vou botar aqui na vertical o número de pessoas, ok? E aqui na horizontal eu vou botar o tipo de filme. Veja só, qual a informação dada pela tabela? A tabela diz que, vou botar logo na horizontal os tipos de filmes que aparecem aqui. Aparece filme de ação, certo? Aparece filme de ação. Aparece filme de romance. Deixa eu botar na ordem que aparece lá. Filme romance, ação, terror e suspense. O que é que fala sobre o filme de romance? Para o filme de romance, 8 pessoas gostam. Eu vou colocar aqui o maior valor. Então, eu começo com 8. Depois eu aumento para 10. Depois eu aumento para 12. E depois eu aumento para 20. Diz que 8 pessoas gostam de romance. Então, eu venho aqui e faço uma barra até o 8 para as pessoas que gostam de romance. Diz que 10 pessoas gostam de ação. Então, eu venho aqui e faço uma barra até o 10, tá certo? Para representar as pessoas que preferem filme de ação. Diz que 12 pessoas gostam de filme de terror. Então, eu vou fazer aqui uma barra até 12. E diz que 20 pessoas gostam de filme de suspense. Vou botar aqui até o 20. Então, as mesmas informações que eu havia representado na coleta de dados por uma tabela, eu posso representar também por um gráfico de barras, tá certo? Esse aqui é um gráfico de barras. O gráfico de barras é o único tipo de gráfico que pode aparecer em análise de dados estatísticos? Não. Pode aparecer, por exemplo, um gráfico de linha poligonal, certo? E é um tipo de gráfico que costuma aparecer nos exames do Enem. Então, veja só. Vou pegar aqui como exemplo as notas de 2 alunos, tá certo? Eu vou pegar aqui a Maria. E aqui eu vou botar o primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto. Vou pegar o João. E aí tem primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, tá certo? A Maria, no primeiro bimestre, ela tirou 8, no segundo 6, no terceiro 4 e no quarto 7. O João tirou no primeiro 10, no segundo 8, no terceiro 6 e no quarto 3. Essa é uma tabela que representam as notas de João e de Maria. Eu posso representar essas informações coletadas através de um gráfico? Posso. Eu posso até botar essas informações através de um gráfico poligonal, certo? Então, eu escrevo aqui, desenho um plano cartesiano.
ok? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a Maria e o João e vou analisar as notas para Maria e para o João. Por exemplo, eu tenho então aqui na horizontal, eu vou colocar os bimestres, ok? E na vertical, eu irei colocar as notas. Vamos lá. Primeiro bimestre. Segundo bimestre. Terceiro bimestre. E quarto bimestre. Vamos fazer a linha poligonal para Maria. A Maria, no primeiro bimestre, ela tem um 8, no segundo ela tem um 6, no terceiro ela tem um quarto e no quarto ela tem um sétimo. Então, eu vou colocar aqui as notas, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Certo? E aí, qual a informação que eu tenho com relação ao primeiro bimestre para Maria? 8 no primeiro bimestre. Então, ó, vou associar aqui o primeiro bimestre da Maria, certo? Vou até colocar de preto para a gente tentar mudar as cores para cada um. Então, ela tirou um 8. No segundo bimestre, a Maria tirou um 6 e no terceiro ela tirou um 4. Então, no segundo bimestre, ela tirou um 6. No terceiro bimestre, ela tirou um 4. E no quarto bimestre, ela tirou um 7. Eu vou aqui até o 7, vai estar entre o 8 e o 10. Pronto. Então, veja, esse é o gráfico poligonal da Maria. Ok? Agora vamos fazer para o João. O João, no primeiro bimestre, ele tirou um 10, no segundo um 8 e no terceiro um 6. Ou seja, no primeiro bimestre, o João tirou um 10. Ok? Então, eu vou fazer de novo aqui, só que até o 10. No segundo bimestre, ele tirou um 8. Ok? No terceiro bimestre, ele tirou um 6. E no quarto bimestre, ele tirou um 3. Então, vai estar aqui entre o 2 e o 4. E aí, agora eu vou colocar a linha poligonal para o João, certo? Então, o que eu tenho aqui são dois gráficos de linha poligonal, onde a linha verde representa a Maria, a linha rosa, sei lá, magenta, né? Parece que é magenta, representa o João. Então, essa é uma outra forma de a gente organizar dados coletados através de um gráfico poligonal, tá certo? Ainda há outra forma da gente organizar dados coletados, que é através de um gráfico de setor. Vamos pegar lá a primeira tabela e vamos construir um gráfico de setor para a primeira tabela, beleza? Então, vejamos aqui. O que é que eu sei lá na primeira tabela sobre as pessoas que assistiram o filme, ó? Eu sei que o total de pessoas, nesse caso aqui, o total de pessoas é 12 mais 8, 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 20, 50. Então, eu sei que eu tenho um total de 50 pessoas. Quando a gente fala de gráfico de setor circular, e é um outro tipo de gráfico que costuma aparecer também na prova do Enem, a gente fala das informações dadas em porcentagem.
certo? Então a gente precisa calcular a porcentagem para o filme de terror. Deixa eu ver como é a sequência de filmes que aparecem aqui. A gente tem filmes de romance, ação, terror e suspense. Como que eu faço para pegar esses dados que foram coletados e escrevê-los na forma de porcentagem? Eu pego cada um dos valores coletados para cada tipo de filme e coloco sobre o total. Por exemplo, para romance, eu tenho que 8 pessoas gostam de romance no total de 50. Então, para achar a porcentagem do romance, o que é que a gente vai fazer? A gente vai montar a fração 8 sobre 50. Para dar a resposta em porcentagem, a gente multiplica por 100, certo? 80 dividido por 5 dá igual a 16%. 16% gostam de filme de romance. Vamos ver para filme de ação. Para filme de ação, eu tenho um total de 10 pessoas. Ou seja, a fração fica 10 sobre 50. Vezes 100, para transformar para porcentagem, a gente vai ter 100 dividido por 5, que é igual a 20%. Vamos ver agora para terror. Para terror, o total são de 12 pessoas. Então, a gente vai colocar 12 sobre 50 vezes 100. 12 vezes 10 é 120, dividido por 5, 24%. E por último, o suspense, que nesse caso aqui, deu um total de 20 pessoas. Então, a fração para o suspense ficará 20 sobre 50 vezes 100. Né? Eu sempre boto o valor sobre o total. O total aqui, no caso, é 50. Então, eu vou cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Vai ficar 200 dividido por 5, que é igual a 40%. Colocadas as respostas coletadas em porcentagem, a gente faz um setor circular para as informações que foram encontradas. Então, o primeiro passo é desenhar o círculo, certo? E após desenhar o círculo, você divide ele no meio. Quando eu divido um círculo no meio, eu vou ter 50% para um lado e 50% para outro. Depois que você fizer isso, você vai buscar a maior porcentagem que você encontrou, que foi 40%. Então, eu vou pegar esse 50% e vou diminuir ele um pouquinho. Quando eu diminuir ele um pouquinho, um pedaço será 10% e o outro pedaço que estava como 50% passa a ser 40%. Ok? Bom, depois a gente vai para a segunda maior informação que tem aí, que é 24. Então, eu posso pensar que se eu pegar e dividir essa outra metade aqui no meio, vai dar 25% para cada lado. Como eu quero 24, então eu vou diminuir esse daqui um pouquinho. Ou seja, o que era 25 eu vou colocar 24%. E essa outra parte, né, como vai ganhar mais 1%, ela vai ficar com 26. E 26 mais 10 vai dar um total de 36%, 26%. O próximo valor que eu tenho é o 20. Então, eu vou ter que diminuir aqui 6. Diminuindo 6, esse meu 26 aqui, ele vai valer agora 20. Certo? Vai valer 20. E ali em cima a gente tem 10 mais 16. 10 mais 6. 10 mais 6 vale 16. Então, esse outro pedaço aqui vale 16%. Uma vez feito isso, né, uma vez desenhado o gráfico de setor, a gente pode pintar com cores diferentes para fazer uma legenda. Então, para os 40% eu posso pintar, por exemplo, de vermelho. Aqui, para os 24%, eu posso pintar de amarelo.
os 20% de azul e os 26% de verde. E aí a gente pode, para esse setor circular, montar uma legenda, onde o vermelho representa filmes de romance. Quer dizer, romance não, né? Tudo bem que a gente começa com romance, mas quem tem 40% aqui não é o filme de romance, tá certo? É o filme de suspense. Então, o vermelho vai representar o filme de suspense. O amarelo vai representar o filme de terror. Ok? Depois, o azul ciano vai representar o filme de ação. E por último, certo? Os 16% que eu botei na cor verde vai representar o filme de romance. Então eu peguei as mesmas informações lá do exemplo que estava na forma de tabela e coloquei na forma de gráfico de barras. Está aqui, ó. Depois eu peguei essas mesmas informações que estavam na tabela, calculei as porcentagens e escrevi na forma de um setor circular. É extremamente importante que você pratique cálculos de porcentagem para esse assunto. Esse assunto é importante para você. Você precisa estudar porque são assuntos que costumam cair no Enem, tá certo? Então a nossa aula sobre essa primeira parte de estatística acaba por aqui. Certo? A gente vai depois, em um outro momento, dar continuidade ao estudo da estatística. Eu vou deixar esse esquema de aula para vocês, para que vocês possam dar uma olhada. Vou deixar também as páginas e os formulários para vocês responderem às atividades propostas. Tchau, tchau, até a próxima aula.